Oi pessoal, mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha entrevista no consulado americano. Essa é a segunda vez que eu falo sobre vistos no canal, porque eu já tirei o visto J1 antes, né, pra ser au pair, pra fazer um intercâmbio de au pair. E dessa vez eu fui tirar o visto de estudante, o visto F1. Decidi trazer essa informação pra vocês porque a minha primeira experiência foi no Rio de Janeiro em 2019 e essa minha segunda experiência também foi em Brasília em 2021. Então tá, são vistos diferentes e lugares diferentes. Eu sou do Espírito Santo, o Rio de Janeiro seria o melhor lugar pra eu poder ir, só que o Rio de Janeiro não tinha as datas que eu precisava, né, porque o Ian ele tinha 6 meses pra ficar no Brasil e a gente queria voltar juntos para os Estados Unidos. E Brasília tinha as datas, então eu fui pra Brasília. Eu particularmente adorei Brasília, achei super organizado, foi super rápido, foi super fácil. Não sei se talvez o Rio tenha mais demanda, ou não sei se esse segundo visto que eu tirei foi numa época de pandemia. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria Brasília. Pra você tirar seu visto, você precisa ir no CASV, né, tirar foto e as impressões digitais, e no consulado para sua entrevista. O CASV de Brasília é dentro de um shopping, então às vezes dá pra você ir com alguém, essa pessoa pode ficar do lado de fora enquanto você entra, segurando seu telefone, essas coisas. Você não precisa usar o guarda-volumes. E o consulado de Brasília tinha um container com pessoas trabalhando lá para guarda-volumes. No Rio de Janeiro eram pessoas com camisas fluorescentes. Não sei se mudou, tá, gente? Meu visto eu tirei em 2019, mas na época era assim. E em Brasília tinha um local pra você pagava, deixava seu telefone lá. E todas as embaixadas são uma do lado da outra também, né? Porque Brasília é uma cidade planejada, né? Então todos os consulados é um do ladinho do outro, lá é uma área específica pra isso. Talvez por isso tenha essa questão do guarda-volume já bonitinho pra você lá. E no Rio de Janeiro é um pouco mais diferente. Tá, vamos contar minha experiência. No dia eu acordei bem cedo, né? Tava bem ansiosa. Revisei meus documentos pela 1000ª vez e fui com 1 hora de antecedência. Eu acabei adiantando sobre os guarda-volumes, mas pra quem não sabe, você não pode entrar com telefone, com relógio, com óculos. Você tem que entrar você e seus documentos, seus papéis, entendeu? Então todas essas coisas que eu tô falando que não pode entrar, é melhor você não ir com. No caso, eu fui sozinha, eu tinha que ter um telefone pra chamar um Uber e tal, então eu fui deixando guarda-volumes. Quanto mais objetos você tiver pra deixar no guarda-volume, é mais caro, tá? Então vá só com seu telefone mesmo, esquece esse negócio de óculos, de relógio. Eu guardei meu telefone, entrei e nossa, cara, foi muito rápido. Eu entrei, eles revisaram meus documentos, colocaram os principais numa pastinha assim e me encaminharam pra conversar com o cônsul, né, pra minha entrevista. Informações importantes que vocês precisam saber antes de eu começar a falar como foi a entrevista. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, tá? Voltei para o Brasil em janeiro de 2021 e fui tirar o meu visto em julho de 2021. Então eu fiquei 6 meses no Brasil. Minha entrevista foi super rápido, me atenderam bem antes do horário, só pediram meu I-20, meu I-20, que é o documento da escola, o passaporte e o comprovante da taxa service, que é a taxa que você tem que pagar para fazer a entrevista. Só isso, mais nada. Só que não é porque só me pediram isso que você vai levar só isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, levem tudo. Inclusive, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo passo a passo de como tirar o visto, de como agendar o visto, dando dicas, porque eu fiz tudo sozinha e deu tudo certo. Cheguei pra entrevista, né, já botei a minha pasta transparente, com todos os documentos dentro, com post-it já, pra ele ver que eu tava ali com tudo. Botei em cima do balcão assim e... Oi, bom dia. Gente, eu tratei como se fosse uma pessoa normal, sabe? Treinei muito na frente do espelho, respirei muito antes de entrar pra parecer que eu tava super calma. Eu cheguei, ei, bom dia. Ei, bom dia, não sei o que. E ele começou a digitar no computador, né? Ele pegou meus documentos, começou a digitar no computador, até porque ele tem todas as informações ali, né? E ele tava digitando e ele, você quer visitar os Estados Unidos? Ele fez uma pergunta como se fosse uma coisa informal, como se ele estivesse digitando ali, você quer visitar os Estados Unidos? Mas a entrevista já tinha começado ali. Aquilo ali era uma pegadinha. Eu tava ali pra tirar o visto de estudante. E ele me perguntou se eu queria visitar os Estados Unidos. Só que assisti muitos vídeos antes de ir,
Treinei muito antes de ir e não caí. Quando ele me fez essa pergunta, eu falei: não, eu já visitei antes, agora eu tô indo pra estudar. Eu acho que ali eu já dei uma ganhada nele, né? Que já saquei a pegadinha. A segunda pergunta foi: por que você escolheu essa escola? Aí eu falei pra ele que eu já sabia pra qual estado eu queria ir, né? Porque eu ia morar com o meu namorado. E quando eu fui pesquisar as escolas que tinha, eu tinha gostado muito dessa, era referência no estado. Inclusive a minha sogra já tinha estudado lá, falou muito bem da escola e eu não tive dúvidas de escolher aquela escola. Foi essa a minha resposta. A terceira pergunta foi: por que você quer estudar inglês? O que isso vai te ajudar? Aí eu respondi o porquê que o inglês era importante, né? Principalmente no mercado de trabalho. Falar inglês hoje em dia não é mais um diferencial, é quase que um requisito. E desenvolvi o porquê que o inglês era importante pra mim. Ele me perguntou o que eu pretendia fazer quando eu voltasse. Eu tinha 1 milhão de opções pra dizer, né, pra ele o que eu pretendia fazer com o meu futuro. Eu escolhi uma ali e falei. E aí ele perguntou: quem vai pagar pelos seus estudos? E nessa parte é importante, gente. 1 milhão de vídeos que eu assisti, agências, as pessoas que ajudam com preenchimento de documento e preparação para entrevista sempre falam que o sponsor tem que ser alguém bem próximo de você, né? Um pai, uma mãe, um tio, alguém da família, né? Então nessa parte eu tava realmente com medo. Eu falei assim: vai dar errado, porque no caso ele é minha sponsor, é a mãe do meu namorado, a minha sogra, né, entre aspas. E eu fiquei com medo dele encrencar com essa parte, tipo assim, a mãe do seu namorado e tal. Mas aí eu até, na hora quando ele me perguntou, eu falei assim: ah, minha sogra. Ah, a mãe do meu namorado. Não sei se nos Estados Unidos vocês falam sogra, mas aqui a gente fala. Eu tentei ser engraçada, mostrar pra ele que eu tava confortável com a pergunta. E foi isso. Não perguntou mais nada. Visto aprovado. Nossa, quando ele falou assim: ah, muito bem, você vai receber seu passaporte daqui tantos dias. Eu fiz assim: ai. Nossa, tava numa felicidade que não cabia em mim. Gente, eu acho que eu fui muito bem preparada pra essa entrevista, tá? Me preparei sozinha. Eu não menti em nada, eu preenchi todos os documentos corretamente. Eu sabia quais perguntas eles poderiam me fazer. Já sabia quais respostas eu queria dar. Eu fui antes pra lá, antes do horário. Eu cheguei, guardei minhas coisas, fiquei alguns minutos na frente do consulado, respirei, me acalmei, tá, vamos lá. E entrei, sabe? Dizem que eles olham muito isso, sabe? Como você se comporta, como que você responde as coisas, se você não sabe ou se você gagueja muito. Eles têm um feeling assim, sabe? Eles sentem. Eu acho que a pasta transparente também, com todos os documentos e post-it falando: esse documento é esse documento é esse que eu botei bem assim em cima da bancada, que ele viu, que tava na minha frente. Eu acho que também passou uma mensagem que eu tinha tudo ali. E foi isso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau! You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said, we're gonna have a good day, and all my homies gonna ride today. That's right.